Salve, salve, analítico e analítica de plantão. Seja bem-vindo a mais um episódio do Analytics Talks. E hoje falaremos sobre o essencial de Analytics. Aqui na Métricas Boas a gente tem um clube do livro e a gente leu o essencialismo na última vez. E a gente se inspirou em pegar muito do que a gente aprendeu no livro para criar o essencial de Analytics que você deve saber. Eu reuni alguns trechos do livro aqui que fazem sentido com o nosso dia a dia. E para isso, eu estou muito bem acompanhado aqui para poder debater e falar o essencial de Analytics para você. Primeiramente, do meu lado, o príncipe de Wakanda, o rei do Tag Manager. Tá. Tá. Então vamos lá, galera. E é interessante porque a galera... Peraí, rapidinho. Não, se você tirar isso daqui, vai revelar a surpresa. Ah, revela a surpresa, Então, volta beleza. aqui. Não, então, mas é interessante porque a galera que viu lá nos stories falou bastante sobre o que era esse clube do livro. Acho que é interessante, Boa. você já falou um pouco, mas todo mês a gente gera um conteúdo em cima do nosso time, né? Algo que acontece interno aqui, onde a gente debate sobre um livro que faz sentido não só sobre o material que a gente trabalha, Sobre vida, né? mas só que acabou que o essencialismo fez total sentido pro que a gente trabalha. Então vamos lá, vamos bater esse papo com a galera. E aí, além do rei do Tag Manager, príncipe de Wakanda, com a gente temos também ela, Bruna Sala, nossa paulistana, profissional aqui da MB, que conheceu a gente no Analytics Summit de 2021, se candidatou e cá está, ou seja, você. Aí, perceba que acompanhar a Métricas Boss pode te fazer vir pro lado luz, o lado branco da força. Lado aqui, positivo. Jedi, lado positivo, o lado Jedi da força. Seja bem-vinda, Bruninha. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Boa. E pra fechar aqui, nossa galera, com a gente, ele, que é da terra da coxinha mais gostosa do Brasil, que tem nome de gente que sabe muito de Analytics. Seja bem-vindo, Gustavo Jarbas. E aí, pessoal, sou o Gustavo Jarbas, mais conhecido como Jarbas aqui na Métricas. E é isso, Boa. bora lá. A gente, como a gente falou, né, a gente leu esse livro aqui, o Essencialismo, né, dentro do nosso clube do livro da Métricas Boas. A cada 2 meses a gente dá um novo livro, depois debate sobre ele. E quando a gente viu o Essencialismo, a gente falou, caramba, faz sentido a gente talvez fazer um podcast falando do livro, mas voltado ao nosso dia a dia. E aí eu fiz uma curadoria aqui de alguns trechos que são interessantes do livro pra gente poder entender. Então esse é o livro aqui do Greg McCall, e ele é ele tá na lista de mais vendidos do New York Times há algum tempo, já foi lido por várias pessoas e é um livro muito bom pra sua vida. A gente só trouxe uma adaptação aqui ao Inclusive Analytics. foi lido pela Bruninha em... Inclusive a Bruna leu 2 3 semanas. vezes. Nesses 2 meses ela leu 3 3 vezes. Tá? Inclusive esse livro que tá cheio de marcação é dela. Exatamente. Mas, para poder inspirar você aqui, nesse primeiro talk bem forte com bastante gente sobre livros, a gente vai fazer o seguinte para você aqui agora. Ó. A gente vai pegar o livro Essencialismo aqui e também um outro livro. Que é o livro Esse era a surpresa, né? A gente teve que levantar pra aparecer na câmera, mas era surpresa. O que a gente vai fazer aqui agora, tá? A gente tem esse livro, que é o livro da Métricas Boas, de perguntas e respostas sobre Analytics, Tag Manager e Digital Analytics como um todo. O que a gente vai fazer? Se você pegar esse nosso podcast aqui e postar no Instagram, marcando o Lucian, marcando a mim e a Métricas Boas, o Instagram de todo mundo tá aqui na descrição. Você marcar nós 3 no Instagram, você vai ganhar um número que a Métricas Boas vai te dar. Esse número que a Métricas Boas vai te dar vai ser um número para você ter concorrer a os 2 livros. Um concurso de sorte. É um concurso de sorte. Você vai concorrer aos 2 livros. Você vai concorrer ao livro Essencialismo e ao livro do Anti-Achismo Social Club. Esse livro aqui não é um livro que a Métricas Boas comercializa. Esse livro é um livro exclusivo da nossa imersão. Então, somente quem faz parte do Anti-Achismo Social Club é que tem ele. E você, talvez nem é Prime, Exatamente. ainda pode concorrer a isso. Basta fazer uma única coisa. Compartilhar no seu Instagram, marcando eu, Lucian e a Métricas Boss, você vai ganhar um número, você vai ter a chance de concorrer a esse livro, não exatamente esse, porque a Bruna não vai dar as marcações dela, mas o livro do Essencialismo, e também ao livro do Anti-Achismo Social Club. Você vai poder concorrer a este livro aqui, e eu e o Lucian ainda autografaremos este livro para você, caso você queira, beleza? Terá um autógrafo nosso aqui. Pois bem, sem Agora mais sim. jabá, agora vamos começar. Não vai arrastar pra cima o Prime, não? Arrasta pra cima logo. Arrasta pra cima. Ah, você não conhece, né? O Prime tá aqui na descrição também. O maior streaming de Analytics para você conhecer e saber mais. Exatamente. Estudar sobre Analytics. Pois bem, eu vou começar agora a trazer algumas frasezinhas do livro e tentando trazer isso para o nosso contexto. E eu vou sempre trazer para um de vocês iniciar o debate, depois a gente joga para todo mundo aqui em conjunto. Então, uma das frases do livro, nos trechos que eu peguei, é o seguinte: o essencialista não faz mais coisas em menos tempo. Na verdade, ele apenas faz as coisas certas.
já queria abrir o podcast com essa frase aqui, para a gente iniciar o caminho do essencial de Analytics. O primeiro passo, então, seria mensure apenas o essencial e pare de medir tudo. Começa aí, Luciano. Cara, acho que é o básico, né? A gente já vem falando um pouco disso, e por isso que eu acho que esse livro nunca fez tanto sentido quando a gente foi pensar em dados, né? Quando a gente foi fazer a nossa reunião, era notório que toda vez que a gente falava um trecho do livro, a gente fazia um paralelo com a galera, ou com os nossos clientes, ou com o mercado como um todo. Mas nesse caso, mensurar apenas o essencial e pare de medir tudo é o básico, é você não medir tudo para você não ficar confuso, para você não gerar uma ansiedade na hora que você está analisando os dados, porque você tem tantos dados, tantas informações dentro do seu Google Analytics, Adobe Analytics, a ferramenta que você estiver utilizando não importa, mas é você medir exatamente aquilo que você precisa para fazer o usuário converter. Perfeito. E aí, diminuir. O Jarbinhas, no dia a dia comigo, ele acaba pegando bastante isso de um monte de cliente que dispara todo e qualquer evento que acontece no site. Então, o cara dispara um evento genérico de clique em todos os elementos. Exatamente. E aí, ou se ele, sei lá, ele tem um site, esse site tem um menu com 50 opções e ele fala, não, quero que vocês tagueiem todas as opções aqui individualmente. Exatamente. Vai ajudar em quê? Qual que é o objetivo final disso? Exatamente. Tem que sempre seguir o fluxo de macro e microconversão. Caraca. Até onde você quer chegar mesmo. É isso. A gente faz isso bastante aqui, porque quando a gente começa o nosso trabalho com o cliente, a gente senta para poder definir quais são os objetivos de jornada que são principais para esse cliente. Então, objetivo principal, macro, objetivo secundário, que leva o usuário para a próxima etapa. Eu costumo dizer isso, que é a microconversão, ela sempre leva o usuário para a próxima etapa do funil. E aí tem a nanoconversão, que são os eventos de interação que você vai criar e excluir de acordo com a necessidade. Né? Você não precisa ter aquele evento ali toda hora. Aquele evento é para tirar uma dúvida. E aí é um ponto que eu acho que a gente vai acabar falando aqui, grande parte para você diminuir essa ansiedade, você tem que abrir o GA com a pergunta e não já esperando a resposta. Se você não souber o que perguntar para a ferramenta, ela não vai te extrair. Aí, você abre ela e fala, o que eu quero olhar aqui? Exatamente. E é foda, porque tipo, não sei se o Jarbas ou se a Bruna consegue complementar um pouco, mas o que eu sinto é que o cliente e o mercado tem uma ansiedade de medir tudo para quando a dúvida aparecer, ele vai ter tipo um banco de dados de interação. A Bruna pode trazer um exemplo prático do dia a dia na hora de analisar isso tudo, né? Sim, no dashboard você não vai colocar um monte de métricas aí para ficar analisando, você tem que ter um objetivo, né? Tem que ter um KPI, você não pode sair atirando para todos os lados, tem que ter um foco. Então eu acho que depois que vocês indicaram, né, essa leitura, fez muito sentido, é um livro que eu tenho que ter assim de cabeceira, sabe? Pra, tipo, sempre revisitar, pra gente não perder a linha de raciocínio, o que a gente tá buscando no GA, né? Porque é muito fácil abrir o GA e ficar perdido lá se você não tem uma pergunta, né? Principalmente quando a gente tem essa... Para mim, mensurar tudo, muitas vezes vem uma falsa sensação de segurança de controle. Né? Então, tipo, quando eu estou mensurando tudo, a sensação que a pessoa tem é de que ela tem um maior controle sobre isso. Só que o essencialista, ele não faz as coisas ao mesmo tempo. Ele apenas faz as coisas certas. Exatamente. Então, aqui é a mesma coisa. Você não mensura tudo. Você mensura apenas as conversões ou as interações que fazem sentido para o seu negócio. E acredito que o Google Analytics 4 vai forçar que as pessoas tenham isso em mente. Por quê? Porque a gente, inclusive, tem um podcast que pode estar aparecendo para você em algum momento aqui, de planos de mensuração. Onde a gente mostra a importância de planejar o que quer mensurar antes de sair mensurando. Talvez, na época do Universal, as pessoas meio que cagavam essa regra, não sei. Porque, 10 milhões de dados a cada 30 dias é bastante coisa, dependendo do tipo de negócio que você seja. Agora, quando você fala no GA4, você pode até ter um número de hits bem alto. Mas, por exemplo, eventos são 500. E aí você já tem o essencial. Não, de novo, né? Qual é o essencial que você quer medir que é importante para o teu negócio, para a tua jornada, para a tua usabilidade, para o teu marketing? Venhamos e convenhamos, 500 já é um limite altíssimo. Sim. Eu acho que o grande ponto em cima do GA4 é porque o modelo de você extrair essa informação é um pouco mais chato. Então, tipo, acho que a galera vai querer medir tudo, não vai nem conseguir extrair esse relatório. Exatamente. Sabe? Porque fica um pouco mais complexo a maneira com que você interage com os relatórios padrões hoje do universo em relação ao GA4. Então, vai mudar, né? E gera algo que a gente está acostumado a falar até aqui no podcast, que é a ansiedade. Porque no momento, o Bruno deve vivenciar isso o tempo todo, né? Que a gente muitas vezes tem que dar corte no cliente, falando, olha, você vai medir, você não tem necessidade agora. Você está querendo medir uma ação que não faz sentido. E aí, o que vai acontecer? Você depois vai querer justificar por que você mediu essa ação. E quando você quer justificar por que você mediu essa ação,
Você vai ficar desesperado para dar algum tipo de motivo de você ter medido isso. O que eu faço com isso? Você vai inventar alguma coisa. Isso vai te deixar ansioso e desesperado, né? Até pela metodologia que vocês usam, né? Que é o OPC. O quê, por quê, como. Então, se a gente não tiver esse método na hora de apresentar para o cliente, você não tem um sentido de você apresentar aqueles dados, né? Tem que ter Exatamente. Qual é a pergunta que você quer responder? Por que aquilo tá ali? Como que a gente vai ajudar o cliente a resolver o problema dele? Então, acho que isso é importante. Se a gente já pode chorar aqui. Pô, eu tô emocionado. Mas, pô, galera, eu fiz um exercício com um cliente agora, há pouco tempo atrás, que eles estavam estourando o limite de hits. O Jarbinhas vai rir porque ele vai lembrar. Mas, tipo, a gente fez uma reunião com os caras e foi entender o porquê que eles estavam estourando o limite de hits. E aí eu vi que a galera não olhava pro GA da maneira que deveria olhar. E aí tem alguma coisa errada aqui, porque esses caras, com essa quantidade de gente que analisa o GA, não faz sentido estar coletando 50 milhões de hits dentro do Google Analytics. Cheguei, peguei todo mundo que tinha acesso ao GA e falei, cara, eu vou fazer uma reunião com cada um do time. Cada um desses times aqui, não individualmente, mas em grupo. Cheguei o cara e falei, cara, você abre o GA e você olha o quê quando você chega segunda-feira no trabalho? Qual o seu dia a dia lá? Qual o seu dia a dia? O que você espera que o GA te responda? E aí, quando a gente foi verificar isso, a gente conseguiu matar a metade a quantidade de hits. Isso, eu sem mexer em nada. Porque a maioria das esperavam olhar a evolução das campanhas perante a semana. Então, não precisa de comércio eletrônico, então não precisa de evento. Então esse evento de scroll aqui não tá servindo de porra nenhuma, tá capturando, sei lá, 10 milhões de hits só esse evento aqui. E aí a gente começou a enxugar e mostrar para os times exatamente esse ponto que você falou, da metodologia OPC. Por que você abre o GA? Por que você, nesse caso, o que você espera dele e que tipo de pergunta o teu chefe te faz. Nesse caso a gente estava lidando com o analista, né? Que tipo de pergunta que você tem que responder para o seu chefe quando você abre o GA? O que ele está esperando? Porque a partir disso, aí agora a gente monta um plano de mensuração para eu poder te dizer. Então, agora a gente vai mensurar a jornada do teu usuário, a gente vai trazer informações personalizadas para poder traçar o perfil dele durante a navegação, e aí você vai jogar isso para um dashboard lindo que você vai mostrar o estilo do cara que mais compra no teu site e conseguir reimpactar ele com, esse cara aqui, ele entrou, interagiu e não comprou. Porra, tu ainda ganha com isso, porque você ainda vai conseguir gerar segmentação personalizada para você poder jogar em qualquer plataforma. Tá? Você consegue extrair ela, jogar para dentro do Ads e reimpactar esse cara de alguma outra forma. Só queria dar um lembrete pra galera sobre o livro e a ação que a gente fez aqui nesse podcast. Nosso podcast sai na quinta-feira e a gente vai permitir que as pessoas repostem no Instagram até domingo. Nesse caso tá saindo hoje, né? Isso tá saindo quinta-feira hoje, no caso, foi mal. E a gente vai permitir que vocês postem no Instagram até domingo. Então até domingo, quem fizer essa postagem vai receber o número, que aí segunda-feira a gente fala quem ganhou e envia pra casa da pessoa. Boa! O debate já foi bom no primeiro trechinho aqui agora. E eu tenho um outro trecho que pra mim é um dos muito legais também, que é: a escolha é, na verdade, uma ação. Não é só algo que você possui, mas algo que você faz. Com esse trecho do livro, como poderíamos dizer quais são os passos para as pessoas escolherem as métricas ideais para as suas análises? Como é que a gente faz para ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente a escolher as métricas ideais, de fato, fazer a ação de escolha e não pegar a nuvem do que tem e falar, eu acho que isso funciona? Porque uma coisa que acontece muito, para quem não sabe o essencial de Analytics, é se perder. E olhar as métricas e falar, eu acredito que a melhor para mim é essa. Mas a melhor para você não somente mensura, né? Eu estou com uma camisa que, inclusive, dá esse recado para a galera muito bem aqui, não vim à toa. Então, vale a pena a gente comentar sobre isso e quero começar com você, Bruninho. O que para você são os passos para as pessoas escolherem as métricas ideais para as suas análises? Ter uma pergunta, né? Entender qual é o objetivo. E a partir daí você vai entender qual é o KPI que você vai acompanhar. E é importante também ter um tempo, né? De até quando você vai acompanhar isso. Um histórico, né? Boa. Acho que isso é importante. Tem uma parte no livro que ele fala, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Boa. E aí acho que é perfeito, assim, a analogia pra gente tentar entender e não se perder na hora de apresentar um resultado ou acompanhar alguma coisa. Boa. E aí, Gabinhos? Cara, eu concordo bastante com o que a Bruna falou. Acho que primeiro a gente tem que ter um objetivo principal do que você quer analisar e não ter essa imensidão que você falou de dados. É sempre ir com o objetivo, basicamente. Tudo depende do objetivo do cara. Tudo depende do seu negócio, seu objetivo diferentes. Exatamente. Tudo depende do teu objetivo. Cara, teu objetivo principal é venda? Então... É gerar lead, é venda?
qual o objetivo principal já está definido. Uhum. Quais são as etapas que antecedem o cara comprar? Então, tipo, tentando trazer de uma maneira prática, a gente tenta... O plano de mensuração é exatamente isso. Qual é o objetivo principal e quais são as etapas que antecedem. Exatamente. Tendo em vista isso, eu já criei as métricas básicas para a jornada, por exemplo. Então, tipo, aí agora eu vou analisar qual é a taxa de desistência em cima de cada uma das etapas. Então, e lógico, isso aqui é um cara de tecnologia que não é de marketing, que não é de dados. Lógico, a gente já trabalha com dados, mas eu trabalho do ponto de vista técnico, mas para mim faz sentido de, poxa, eu já sei qual é o meu objetivo principal, eu já sei quais são as etapas que antecedem a minha compra. Agora eu vou entender a desistência, porque o trabalho de quem trabalha com dados é foda, mas tipo, o trabalho de quem analisa dados todo dia é entender a desistência. O cara que comprou é importante também, mas a gente não pode deixar de olhar, e eu acho que esse é o erro crônico do mercado, de o cara não olha na desistência, porque o cara Que é até o mais importante, né? Porque é o que vai gerar mais vendas futuramente. Você entendeu porque normalmente é sempre a maioria dos usuários que desistem da compra. E por que desistiu? E por que desistiu? Para você não correr o mesmo problema. Só de você... Isso é interessante, porque só de você mensurar o objetivo principal e os objetivos secundários, você já criou uma pergunta. Uhum. Por que as pessoas desistem e quando elas desistem? Então, tipo, você já vai entrar para olhar os dados pensando, tipo... Um objetivo, então, eu quero ver isso. Então, tipo, só isso aí já fez você entrar dentro do GA com uma pergunta. É aquilo que a Bruna falou no início, né? Exatamente. De novo, criar pergunta e saber o objetivo. Eu acredito que existem algumas linhas de raciocínio. E todas elas partem do princípio de você, pelo menos para a sua área, entender as métricas e saber que essas métricas funcionam. Então, essa sopa de letras que a gente fala, né? Então, você está falando de e-commerce. Cara, o que é a taxa de conversão? O que é a transação? O que é a sessão? O que é o MRR? O que é o RFM? São siglas que você precisa entender o que é isso. Algumas delas são métricas, outras delas são estratégias. Mas as métricas você precisa entender o básico. Uhum. De novo, e o básico é você entender só duas frentes. O que essa métrica quer dizer e como ela é calculada. Então, se eu consigo entender que a métrica de usuários, ela quer dizer a quantidade de navegadores, basicamente, porque não são pessoas, a que acessaram o meu site, e que essa métrica ela é calculada de uma forma que o período que eu seleciono no GA, por exemplo, altera a maneira como ela é dividida em usuário novo ou recorrente, eu já consigo entender que é um não óbvio. Essa métrica não me ajuda a medir a quantidade de usuários no meu site. Exatamente. Acabou, isso é um não óbvio. Então, se você sabe o básico sobre como a métrica é calculada e o que ela quer dizer, você consegue já descartar. Para mim, de novo, é olhar, é um sim óbvio, então um não óbvio. Então, se eu olho para a métrica, ela não é obviamente aquilo que, como ela é calculada e o que ela quer dizer, não é obviamente para mim a resposta de como eu vou medir, ela é um não óbvio, descarta. E aí você, assim, vai conseguir ter o melhor entendimento. Então, a parte começa de você entender, pelo menos para a sua área, essas métricas. Então, pô, se é de produto, cara, o que é um DAO, AUMAU, Churn, LTV, o que são essas cohorts, o que são essas situações que vão ajudar você na tua área. E eu não tô nem falando de você ser uma biblioteca de métricas. Entender a porra toda. Tô falando da sua área, sacou? E em cima disso, você Mas vai mais entender. importantes para você. Porque aí, com isso, como é da sua área, quando você for olhar a jornada, você vai falar assim, nossa, tô olhando uma jornada de compra aqui e a taxa de rejeição, cara, se é jornada de compra, tinha que ser saída. Não tinha que ser rejeição. Quando você entende a métrica, o que ela quer, como ela é calculada, o que ela quer dizer, você vai dizer que a rejeição não funciona para medir jornada, é a saída sim. Aí, com isso, para mim, você consegue ter uma noção de por onde começar. Então, para mim, sendo mais pragmático, entendendo o mínimo de como a métrica é calculada e o que ela quer dizer. Porque aí, cara, você pode abrir um arsenal, sacou? Abre tudo, faz o seguinte, você tem dúvida? Abre todas. E olha, essa aqui não faz sentido, essa aqui não faz sentido. Ah, então é essa. Com o tempo, você vai criando o que a gente chama de calo, você já fala, é a métrica tal, é a métrica Y. Mas o passo inicial aqui, como eu tinha perguntado, né? Como é que é o passo inicial para as pessoas conhecerem as métricas? É conhecer a métrica. Até na aula de GA4, que eu não sei se, acho que foi fechada, né? Se você não assistiu, arrasta pra cima. Perdeu. Toma esse arrasta pra cima aí. E aí você comentou a respeito do relatório, né? Exato. De funil. Então, se você não entende bem de métricas, a taxa de conversão lá não tem. Você vai ter que fazer esse cálculo lá no Data Studio. Dei um pequeno spoiler, mas... Deu um pequeno spoiler, tá na aula, no bônus da revisão. Acho engraçado porque, tipo, do ponto de vista, eu gosto sempre desse crossover de tecnologia e análise de dados, porque pra gente, né, Jarbinhas, é muito mais simples do que de fato né? Porque pra gente implementou os eventos, você escolheu quais são os objetivos do site,
fica muito claro, né? Do que o cara tem que analisar. Exatamente. Mas, Analisa falando o que a gente implementou, basicamente. Exato. Mas é porque eu acredito que existem dois tipos de análise, Jarbinhas e Luciano. Existe uma análise que muito do que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente chama que é uma análise de obrigação. Que é, poxa, essa métrica subiu, por quê? Essa métrica caiu, por quê? Uma justificativa. Isso não é o uau. Agora, o uau é como a gente atua no dia a dia, lá no nosso processo de Data Discovery. Que é como que a gente cria na nossa cabeça perguntas para questionar o que acontece no site, no app, na jornada, para entender que métrica responde isso para a gente tomar decisão. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente não tem métrica que responde o que a gente quer. A gente vai criar uma. Aí passa pra gente. E desenvolve. Isso aí. Exatamente. Não, mas é interessante porque fica muito claro o fluxo, mas que você escolher qual é a métrica já é pós plano de mensuração, pós-ferramenta tá implementada da maneira correta, já é depois de você ter definido os objetivos primários e secundários. De mensuração que vocês fazem na nossa etapa inicial, auditoria e tal, ele é algo muito importante. Só que quando entra o nosso time, eu, Bruno, Mafê, Manu, a gente não olha só uma parte. A gente olha marketing, usabilidade, produto, negócio. E aí a gente acaba criando outros eventos, eventualmente. Exato. A gente acaba criando. Porque até no processo de auditoria, quando a gente vai fazer o tagueamento de eventos de nanoconversão... Tem um ponto interessante aqui. Pode terminar. Quando a gente vai taguear os eventos de nanoconversão, a gente gera um pacote inicial pensando em interface, mas não pensando na usabilidade. Então, quais são os elementos que mais se repetem? Header, footer e os elementos da home, ou os grids de produto. A gente tenta fazer algo um pouco mais macro, lógico, respeitando para a gente não traquear tudo e lembrando que o cara tem que estar dentro do processo de jornada. Então, se o cara clica num produto, ele vai para uma etapa dentro do funil e por aí vai. E aí a gente, eventualmente, quando vocês entram, acaba gerando alguns outros eventos também, que vocês entendem na prática qual é a métrica, ou se não tiver, criar uma, não esqueça do caralho. Exato. Tem uma... Eu falei que tem uma parada muito foda, porque era o próximo tópico aqui, que eu vou começar por você de novo, Bruno, que eu acho que é interessante. É um pedaço do livro que o autor faz o seguinte, ó. Foco é algo que você tem, mas também é algo que produz. Descubra o que é mais importante neste momento. Focalize o presente e se pergunte o que é mais importante agora. Não o que será mais importante amanhã, nem daqui a uma hora. Foco é algo essencial. Principalmente para a gente. E a gente está falando no início do podcast sobre como ter foco, sobre ansiedade, muitos dados e tudo mais. Então, eu vou começar pela Bruna, porque é o dia a dia dela. E aí a gente pulveriza. Como ter foco na mensuração das análises ali, na hora que a gente vai analisar. Na hora que abre um site da Teto, na hora que abre um site da Startse, como é que a gente analisa isso? Como é que a gente tem foco? Acho que a área que a gente trabalha, a gente tem um senso, às vezes, de urgência muito grande de tecnologia, de mudança, de estar sempre se atualizando. Então, isso acaba, naturalmente, a gente já tem essa preocupação, né? Mas acho que a questão do foco, ela é essencial, porque se você vai analisar um app ou um site, são formas diferentes, né? Você tem que saber exatamente o que você quer responder. Até lembrei também de um episódio de uma série no Netflix que é Explicando a Mente. E aí vale muito a pena assistir, que ele tem um episódio do foco. E aí ele fala do e-mail, né? Que o cara que criou o e-mail criou um senso de urgência, tipo, absurdo. Porque você tem aquela ânsia de responder, mas você sabe que às vezes não depende só de você. Você precisa que outra pessoa te ajude naquela resposta, né? Então é muito louco. E aí, no nosso dia a dia, a gente tem que ter sempre foco. Então, qual é a sua tarefa? Tipo, agora, o que é urgente, né? Então, acho que é importante esses pontos, assim, no dia a dia. Qual o nome da série da Netflix? Explicando a Mente. Explicando a Mente. É o episódio de foco. Isso. A série é Explicando e o episódio é a Mente, né? Eu acho que cada Explicando é um... Porque tem uma série no Netflix que é Explicando e cada semana eles explicam alguma coisa, não é? É essa série? Acho que é Explicando... Vou até olhar aqui. Mas o episódio é foco. Boa, o episódio é foco. Boa. Acho que pra gente, assim, o time de tecnologia, acho que o principal foco é você focar nas demandas que são mais importantes e que você tem que entregar, sim. Não ficar dando o famoso alt tab que a gente sempre vê, que a gente fala durante o Discord, né? Então, o que você tem que fazer agora? Qual é a sua demanda de agora? Coloca pra fazer e vai fazendo ela. Não dá alt tab, não vai... Sim, se for uma coisa mais urgente, beleza. Mas se não, fica na sua ali, fazendo a sua demanda. Se precisar de ajuda, pede pra alguém.
tentar também não atrapalhar, pô, se a pessoa tá fazendo alguma coisa, se preparando para uma reunião que vai acontecer daqui 1 hora, espera ela fazer ali o que ela tem que fazer, e daí sim, você pode ir lá, pô, me ajuda nisso daqui, eu não entendi essa parte. Acho que isso é uma coisa do foco, assim, para nosso dia a dia, é o que mais se encaixa. Legal. Nosso dia a dia, porque a gente, como tá na parte de implementação, eu acho que o que a gente pode trazer é o foco que a gente dá para o cliente no início do kickoff, assim. Que aí a gente chega e a gente já começa a reunião assim. Qual é a tua principal dor? A gente começa a reunião de kickoff com o cliente de auditoria assim. Então, cara, o que tá mais te incomodando dentro do GA? E aí o cara vem. Poxa, então beleza. Então eu já sei que o foco da auditoria tem que ser esse ponto que eu vou bater. E aí, se a gente precisar de marcar alguma outra reunião para poder falar dessa thread em específico, a gente trata isso em paralelo. A gente está fazendo isso com o cliente agora. Ele chegou para a gente com a taxa de rejeição absurdamente baixa. A gente tocou a taxa de rejeição para, cara, isso aqui precisa estar dentro do parâmetro até com normal. uma prioridade maior. Então, Exatamente. em vez da gente começar fazendo nosso padrão de auditoria, a gente falou, não, vamos encaixar isso no começo, depois a gente começa a tocar o resto. A gente começa porque aí acabou que rola em paralelo, porque assim, a gente está tocando isso e a cada reunião a gente vai tocando outras coisas. Mas para o cliente, o primeiro ponto da reunião é sempre o foco principal do kickoff. Quando isso termina, é que, ó, beleza, terminamos essa parte, a gente identificou tudo que tinha para identificar, resolvemos o problema e agora você vai continuar dentro do processo de auditoria normal. Mas aí, falando sobre foco, a gente faz isso na primeira reunião. Cara, qual é o dado que te incomoda dentro do GA? E aí, obviamente, grande parte dos dados é transação que não bate e taxa de rejeição que está abaixo. Porque tem algum evento sendo disparado lá de maneira maluca dentro do site. Não só algum problema, como algo que você precisa ver urgentemente no GA. Exatamente. É porque assim, do ponto de vista da galera que está analisando o dado, isso fica um pouco mais prático uma vez que a gente já implementou todos os eventos e uma vez que a gente resolveu a principal dor dele. Exatamente. Porque, tipo, como o cara que vem para auditoria, a gente tem essa premissa aqui dentro, né? Todo mundo que entrou em contato com a Métricas Boss e contratou a gente, esse cara não está satisfeito com os dados que ele está coletando. Ele tem algum Então, tipo, problema. Ele tem algum problema. E aí, tipo, na maioria das vezes o que a gente tem é, cara, eu olho o GA e não faz sentido. Sacou? Não faz sentido. E não porque o cara não sabe olhar o GA, mas é porque quando ele vai comparar alguma informação e a informação fica discrepante, mesmo que por uma diferença pequena, o cara já não confia mais naqueles dados. Então, tipo, o primeiro passo, e aí falando sobre o foco, trazendo de volta para a pergunta, que a gente tenta trazer para o cara dentro do nosso processo de auditoria, é trazer a confiança dele para os dados. Só que eu acho que é o ponto principal aí do que a gente foca no dia a dia. Quer completar com alguma coisa, Bruninho? Eu sinto isso também, assim, no dia a dia, principalmente dos kickoffs que eu participei, é que eles querem passar isso adiante, essa informação com segurança. Então, passar para um gestor, uma pessoa ali da equipe dele, e ele precisa confiar nos dados, ele precisa que alguém audite aquilo e fale, não, agora a gente vai começar a trazer os dashboards, os relatórios para vocês de uma forma mais... melhor para você apresentar para as pessoas e também para você entender, né? E aí agora todas as análises que são feitas quando a gente entrega o cliente para vocês estão feitas em cima de dados auditados. Então, exatamente. Confiáveis. O foco principal do nosso produto é trazer confiabilidade para os dados que o cara está analisando. E aí eu acho que isso é importante porque a gente já está direcionando o usuário para algum lado nesse momento. Porque a partir do momento que a gente gera essa ele passa a confiar nos dados, fica mais fácil dele entender quais são os próximos passos quando ele chegou com vocês, por exemplo. Pra mim, uma coisa que eu reuni muito desse livro, não só para nossa área e para a vida. Depois eu explico a adaptação dessa área, mas para mim, uma coisa que eu aprendi muito desse livro é que o foco é saber dizer não. Isso para mim é uma máxima que eu trouxe para mim no livro, porque no dia a dia, a gente muitas vezes pode se ferrar por não ter entendido aquilo que a gente queria e a falta de entendimento disso fez a gente dar sim e depois a gente fez algo que a gente não deveria, que a gente não precisava, fora de foco e ainda tomou expor sobre isso, né, Phil? Mas para mim o foco de saber dizer não é no sentido de a gente é contratado pelos nossos clientes porque eles precisam confiar nos dados, eles sabem e acreditam que nós somos a experiência e a empresa capacitada para fazer isso acontecer. Então tem que gerar mais confiança, inclusive na gente. E a gente tem que se pôr nesse patamar de chegar para o cliente e falar assim, cara, não, isso que você está falando não faz sentido. Não é por aí, é por aqui.
olha, não, isso que você está querendo, isso não faz o menor sentido. Esse dashboard que você quer, ele não é funcional. A estratégia que você está pensando, ela não vai funcionar. Eu estou olhando os dados e estou te dizendo isso. Então, o foco é saber dizer não na vida como um todo, da gente também não abraçar o mundo, porque, cara, quem faz tudo ao mesmo tempo agora vai fazer alguma coisa mal feita. Ou vai ter burnout. Pato, né? Ou vai ter burnout, isso aí. Pato. Mas Nada, mas não eu dá trago isso para dentro do nosso dia a dia de análise. É muito comum você pegar uma pessoa que está começando agora, que não é o caso da Bruna, não é o caso da Manu e da Mafê, mas a pessoa está começando agora e ela está empolgada com os dados, porque toda pessoa analítica, pessoa mais racional e criativa, quando ela começa a ver os dados e começa a entender que aquilo está mostrando para ela que o caminho está certo, ou que comprovou para ela que aquilo está errado, ou que trouxe um norte diferente que ela não esperava, essa pessoa fica empolgada. E essa empolgação tira o foco. Então, para os meus alunos, eu sempre falei a mesma coisa. Foco em análise é você sair com a conclusão dela. Por quê? Porque é muito comum eu abrir o Google Analytics, que seja, sempre mencionamos ele aqui por ser a ferramenta mais usada. É muito comum eu abrir o Analytics para entender qual é a etapa de uma jornada de compra, por exemplo, por um e-commerce, que tem as pessoas que mais saem. Só que nesse meio tempo, eu descubro mais 5 coisas iradas que eu poderia desbravar para entender. Se eu não notei essa merda no caderno, falei, daqui a pouco eu olho isso. Se eu não fiz isso, eu, pela empolgação, eu entrei e abri o GA para ver a página que tem mais saída na jornada de compra. Mas eu saí de lá, 3 horas depois, falando que o mobile converte mais no Rio de Janeiro. Você entrou E com um conclusão objetivo, nenhuma. saiu com 5, assim. Saí com 5 análises, todas elas sem E conclusão. algo que não tem nenhuma Aí, qual a sensação que dá? nenhum nexo Não. de relevância. E qual a sensação que dá na pessoa? E aí, todos os alunos meus sempre já falaram muito isso pra mim. A sensação que dá na pessoa é: caralho, fiquei 3 horas olhando o GA. Trabalhei pra caralho. Abri um monte de relatório, fiz coisa pra caramba, mas saí com a sensação de que eu não fiz porra nenhuma. Sim. Porque eu saí de lá com um monte de análise, mas não tem conclusão. Por isso, de novo, aquele OPC, quando a gente criou o OPC, foi para tentar dar foco nesse sentido. Então, tudo que a gente leva, a gente tem que falar o que a gente está levando, por quê, e como a gente vai fazer para melhorar, como a gente vai fazer para manter, como a gente vai fazer para evoluir, como a gente vai fazer para aquele número não cair de novo. Porque se a gente não leva o como, qualquer um sabe ler. Mas aí trazendo aí, jogando um debate aqui. A gente acabou de entrar no cliente, assim, e a gente tem... Poxa, o cara vai analisar investimento em mídia, vai analisar usabilidade, tipo, por onde o cara começa a entender o que ele vai ter que analisar de dado. Então, tipo assim, eu acabei de começar agora. Tipo, o que eu tenho que olhar? Com foco, né? Sim. E lógico, tipo, eu sei que cada negócio tem Lógico. Mas se a gente for tentar analisar de maneira geral, pensando nessas métricas de obrigação, o que a gente tem que fazer para poder olhar? Onde a gente bota o foco? Exato. Eu até lembrei de uma cliente que eu fiz reunião e ela me falou, caraca, eu espero você chegar nessa parte da conclusão, porque para mim me traz insights valiosos do que eu posso usar. Então, às vezes a gente atendendo nessa parte de mídia, se a gente levar só a mídia, para eles é mais do mesmo, né? Porque eles já fazem isso bem. Então, se a gente traz um insight, que é a conclusão, porque como você vai ajudar o cliente, isso é muito valioso para ele. Porque ele abre a mente e consegue ver o que ele pode mudar. E vai responder a pergunta que ele está buscando, né? Qual é o objetivo que ele quer? Se ele quer aumentar a taxa de conversão, entender porque uma página tem uma taxa de rejeição muito alta, e principalmente na parte comportamental, né? Exatamente. Acho que é irado. Irado isso. De novo, o foco... Cara, e é engraçado, porque a gente fica parece que a gente tá numa rodinha de hamster. Porque tudo que a gente fala, mas sabe, se eu tô começando, eu fiz um plano de mensuração. Não. Não, A premissa é que você começou do jeito certo aqui, tá, gente? Vamos supor. Aí você começou o plano de mensuração. Você criou o plano, cara, no mínimo, o teu início é dar vida a esses dados que você começou a mensurar. E aos poucos você vai evoluindo, porque é muito comum a gente começar com informações básicas que a gente precisa entender, medir, analisar. E essas básicas são, no mínimo, a gente dar resposta para as coisas. Exatamente. Depois a gente evolui e começa a fazer um processo. Então, foco é saber dizer não. Por quê? Porque é muito comum que eu veja um case foda no mercado e falo, caraca, eu quero fazer isso, mas acabou de começar. Como diria o Luciano Fialho, back to basics. Volta pro básico ali e vai Acho que o ponto de voltar... Acho que
o primeiro foco, você falou do foco de... Acho que esse daí já é o segundo foco. O primeiro foco é você confiar nos dados. Sacou? Então, tipo, pensando num cara que acabou de migrar, trocar de empresa, o primeiro foco é ele ter a certeza de que aqueles dados ali são confiáveis. E aí, porra, arrasta pra cima. Tem uma porrada de curso aí, inclusive tem, o nosso. Curso de auditoria. Inclusive tem um curso de auditoria. Acho que até antes dele confiar, o primeiro foco, antes dele confiar nesses dados, é ele saber quais dados ele quer ter. Acho que tem um foco até antes disso, que é você planejar o que você quer ver no GA. Sim, Boa. com certeza. Depois... Mas também tem lá no... Exatamente. Tudo bem lá. Não, é interessante isso, porque quando eu digo o foco de confiar nos dados, é exatamente isso que você falou. Primeiro sei o que eu tenho que analisar. Exatamente. E aí, até porque senão ele vai abrir o GA e vai ficar maluco com a quantidade de dados que podem estar errados ali dentro. Exatamente. Então, tipo, acho que o primeiro ponto é, cara, esses dados estão certos, baseados no que eu preciso mensurar? Porque, assim, quando o cara troca de empresa, obviamente aquela empresa já olha para alguns KPIs lá. Então, tipo, o cara já tá olhando transação. É o básico. Se o teu produto vende, tu vai olhar transação. Então, tipo, se o teu produto é uma newsletter, o cara vai ter que submeter o formulário, vai ter o formulário de contato. Então, existem algumas métricas quando o cara tá principalmente trocando de empresa, que é básico. O cara vai ter que olhar aquilo. E aí, o primeiro ponto é confiar naquele dado. Se o primeiro foco seria confiar no dado. Aí, eu acho que o segundo foco traz pro que o Gustavo falou. E eu vou até complementar, que é um trecho do livro, que é: eis uma grande verdade universal. As pessoas respeitam e admiram quem tem coragem e convicção de dizer não. E aí, para mim, um especialista em analytics não pode ter medo de dizer não. Ele precisa deixar claro quando alguém está cagando alguma regra, quando alguém está fazendo algo errado. Então, para poder já pulverizar essa conversa aqui, vou começar pelos Jarbins agora. Como que no dia a dia vocês conseguem lidar com essa decisão de dizer não? Porque a gente tem, no nosso caso, lida diretamente com o cliente. E a gente vai ter vários perfis. Vai ter o cliente que vai falar alguma coisa, a gente vai dizer não, ele vai achar que isso é um ultraje. Sim. Vai ter cliente que você vai dizer não, ele fala, poxa, obrigado. Vai ter cliente que você vai dizer não, ele vai querer contra-argumentar. E é até aí tranquilo. A gente tem vários cenários. Tem cliente que, se você disser não, vai falar assim, não, mas eu tô mandando, tal. É normal. Graças a Deus aqui na Métricas você acontece. A gente não tem mais esse cliente. Número 2, que é normal, é a gente argumentar o cliente da maneira que a gente faz. A gente não é babaca nem nada, mas, pô, não é o melhor caminho. Explicar o porquê, né? Explicar. Mas tem vários tipos de clientes, né? E a gente diz não. Tem o cliente que a gente faz, a gente não fala nem o não, ele fala, não faz o menor sentido. Então eu queria entender, vou começar pelos Jarbins, como é que a gente lida com a decisão no dia a dia de saber dizer não? Aí começa com você, joga depois com a Bruna e o Luciano complementa. Acho que assim, primeiro a gente tem que entender o que o cliente, o que ele tá falando, por que a gente tem que dizer não? Ele fala que ele quer analisar tal coisa. Tem um sentido? Por que você quer analisar isso? Existe um objetivo? Não existe? Então a gente explica pra ele que não. Então, basicamente. não, óbvio, a gente explica, então, cara, mas no que isso vai te ajudar? Ele, em nada, mas daqui 5 anos talvez ajude. Eu quero ter esse histórico. Assim, não precisa. Mas se o cara for realmente um cliente, do que você falou, um cliente mais difícil, a gente vai fazer pro cara, mas falou, não faz tanto sentido isso. Trazer o não, e toda vez que o cliente impõe, a gente fala, cara, tá, então é sim pra você, mas é um sim, tipo, documento. Eu estou deixando bem claro que não faz o menor sentido. Então, quando a gente vai dizer esse não pro cara, é um não, tipo, primeiro a gente começa, não faz sentido. Depois a gente vai, cara, tu tá maluco? Não. E a gente acaba implementando, nesse caso, o contrário, né? Só o sim óbvio. Sim, então, tipo assim, é só o que de fato faz sentido pro cara analisar e tratar os dados. Então, e a gente tem vários clientes, e nossos clientes são sensacionais. Quando o cara começa a viajar muito, a gente senta com ele, explica, e o cara, tipo, volta pra mesma página. A maioria dos nossos clientes, eles entendem o que a gente tá falando. Eles entendem, falam, não, vocês têm propriedade pra falar isso, e tudo bem, não vou fazer isso. Não, exatamente. A gente consegue fazer eles entenderem que realmente não tinham um objetivo no que eles queriam inicialmente fazer. E aí é que tá. O nosso não, ele não é um não foda-se.
É um não que eu vou puxar o dado e mostrar pra explicar, eles. É contextualizar o Exatamente. porquê A gente que não faz abre o GA sentido. pro cara e mostra, ó, não, por causa disso e disso e disso. Exatamente. Então não é um não, foda-se. Não um é só largar um não pra ele. Exatamente, é. Eu lembro- E acho importante pra quando a gente for falar não, a gente que trabalha com dados, falar não pautado nos dados. Tá nos dados. Exatamente. Sacou? Fala aí, Bruninho. É que eu lembrei de uma frase quando trabalhava numa outra agência, aí eu achei interessante agora falar que o Edward Deming, que é um estatístico, um professor, ele fala assim, in God we trust, all others must bring data. Então, a gente confia em Deus, todos os outros têm que trazer data, tem que trazer data. E aí, tipo, eu achei, assim, que calhou muito nisso. Edward W. Deman. E o Edward Deman, ele tem uma outra frase que é: sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. Irmão, isso é matar. Exatamente. E opinião. De novo, você tem opinião, eu tenho uma opinião, eu vou com a minha, porra. Exatamente. A não ser que você me comprove, baseado em argumentos Em dados. e dados, que eu Exatamente. esteja Falar até equivocado. papagaio Opinião fala. todo mundo tem. Falar até pagar. Falar até papagaio fala. E aí, como Pô. estamos? Você ia complementar com alguma coisa, Bruninho? Não, que acho que essa frase, eu guardei essa na minha mente, essa também, que eu já vi você falando também em outros vídeos, e faz muito sentido nisso que a gente tá falando, porque é um não, né? Se você não Então, tiver dados para comprovar. E tem uma passagem que você vai lembrar, que essa passagem, grande Fernando Schumacher, fundador da Conecta Lá, vai lembrar disso aqui. Schumacher uma vez estava argumentando na venda. Fernando Schumacher, tá? O nome desse cara. Grande parceiro nosso. Pô, tá maluco chamar assim? Muito forte. Ele estava argumentando nas vendas, e ele argumentando, chegou pro cara e falou assim, poxa, mas isso que eu tô te falando faz sentido, assim, assado, papapá. Aí o cara continuou argumentando, ele, olha só, você é filho único? Aí o cara falou, não, tu é caçula. Aí o cara assim, eu sabia, pra você não estar concordando comigo, tu só podia ser filho único ou caçula. Ponto. Matou a charada. Por quê? Porque o cara só não tava concordando batendo o pé no chão, só por causa disso. Então ele zoou, brincou, quebrou um gelo de certa forma, falando, você é filho único? Não. Mas é caçula? Sabia. Porque só filho único ou caçula que bate o pé pra não concordar comigo dessa forma. Porque no final ele tinha argumento válido e ele usou uma outra maneira de mostrar pra pessoa Mostrou na outro brincadeira, dado, de assim, outra na brincadeira. forma, pra pessoa que ela tava errada. E achei isso sensacional. E isso que o Schumacher falou, guarda na minha cabeça até hoje. Que eu achei bem interessante. Vou trazer uma outra passagem do livro aqui, que pra mim é muito maneira, que, porra, essa foi do caralho. Selecionar qual oportunidade vai ser aproveitada pode não ser fácil quando ela aparece sem aviso. Para isso, existe um processo simples e sistemático para aplicar critérios seletivos às oportunidades que aparecem na sua frente. Primeiramente, descreva a oportunidade. Depois, faça uma lista com 3 critérios mínimos que as opções devem atender para serem consideradas. Por último, faça uma lista de 3 critérios rígidos ou ideais. Se a oportunidade em questão não passar no primeiro conjunto de critérios, ou seja, os critérios mínimos, a resposta é logicamente não. Se ela também não passar por 2 dos 3 rígidos, a resposta também continuará sendo não. O que isso aqui tem a ver com o nosso dia a dia para mim? Entendi de onde é que você pegou onde é que você montou aquela planilha do evento. Para mim, isso aqui vem em cima de como que a gente pode ter critério para avaliar nossas hipóteses. Porque, meu irmão, querendo ou não, galera de produto, galera de usabilidade, a galera gera hipótese o tempo todo. Agora, como é que você entende que aquela hipótese tem fundamento? Como é que você entende que aquela hipótese faz sentido? Eu posso gerar uma hipótese e pensar numa ideia para essa hipótese que é maravilhosa. Só que maravilhosa no meu modo de pensar. Como que eu tento validar que a minha ideia para resolver aquela hipótese, ela faz sentido? Porra, botando 3 critérios mínimos, 3 critérios rígidos. Então, para eu aplicar esse teste, ou para eu aplicar esse solução, esse experimento, ele tem que passar nos 3 mínimos, que é, isso vai me ajudar a resolver um problema? Isso vai me... Sacou? Você cria os seus critérios. Um pequeno filtro ali, se ele passar... Aí, se essa hipótese faz sentido, ou esse teste, esse experimento faz sentido. Porque senão você experimenta um monte de merda que não faz o menor sentido. Vou dar um exemplo. Quando a galera de growth ou de teste AB me fala, nossa, eu tô fazendo um teste numa landing page com vídeo ou sem vídeo. Tá. Quais são os 3 critérios mínimos para essa landing page com vídeo estar sendo testada? Me responde, porra. Quais são os 3 critérios? Eu acredito que o vídeo convence mais, eu acredito que se a pessoa assistir o vídeo, ela vai ter mais desejo de comprar. E terceiro, eu consigo entender que a pessoa ouviu o meu pitch.
E aí, pelo menos, pode ser que o meu pitch seja fraco. Mas os 3 critérios mínimos são esses aqui. Quais são os rígidos? O rígido é que a pessoa tem que dar play e eu tenho que medir o play que converteu. Isso é um critério rígido. Qual o segundo critério rígido? Que, então, eu tenho que entender quantos minutos a pessoa assistiu e converteu. Então, você criou, agora faz sentido. Exatamente. Se você não faz isso, a Bruna vai ter uma ideia, eu posso julgar que é boa, a Bruna pode julgar que a ideia dela não é boa. Como é que a gente vai saber? É baseado na tua opinião, sem dados. Você é uma pessoa sem opinião. Exatamente. Você é apenas uma pessoa com opinião. Então, criar critérios. Isso aqui, pra mim, é interessante. Eu queria jogar pra vocês. A gente poderia adaptar, e eu acredito que sim, esse critério na hora de selecionar essas hipóteses, essas ideias, esses experimentos, esses testes. Vocês acreditam que isso é possível de ser replicado? Porque no livro, o que ele tá falando isso é pra nossa vida, né? Nosso dia a dia e tal. Tive a oportunidade, deixa eu pensar aqui nesse critério e tal. Como é que vocês acreditam que isso pode ser utilizado? Se vocês acham que a gente pode fazer isso. Você acabou de provar que dá pra ser utilizado, sacou? Acho que agora é entender o mecanismo, do caralho, a maneira que você listou aí, porque pensando, agora dá pra você fazer pra qualquer coisa. Tipo, porra, eu quero entender ou fazer um teste AB pra uma copy na minha home. Tem meu critério básico. E se você for um cara safo, tu ainda vai condicionar a ordem de prioridade baseada na quantidade de pessoas que você vai impactar. Sacou? Então, tipo assim, você ainda consegue, tipo, somando um pouco do que você falou, poxa, então eu já passei pelos meus critérios e todas essas 10 aqui passaram. Beleza, qual que eu priorizo agora? Pô, vamos ver quantas pessoas passam mais por esses fluxos. Vamos ver quantas pessoas vão ser impactadas mais em cima desse... E aí você vai em cima das pessoas de cima para baixo, de baixo para cima, da maneira que você achar melhor. Achei. Você sempre adaptar os critérios com a sua hipótese, para você realmente ver se faz sentido ou não. Você tenta lá tudo certinho. Então, para cada cenário vai existir hipótese diferente. Se ela passar nas 3... E é foda, porque, tipo assim, às vezes a gente peca, e a galera peca muito por não dizer não o sim óbvio, mas não dizer o que é óbvio. Às vezes tem que estar anotado. Sim. Sacou? Até porque acho que o principal erro que eu vejo da galera de growth cometendo é não ter um banco de dados de experimentos. Sacou? O cara não tem, tipo, um banco de dados de experimentos onde a gente vai analisar e toda a hipótese, e aí acho que concluo com o que você falou, tipo, antes de você passar por essas premissas, esses critérios, primeiro você tem que ver se você já não fez aquilo. Sempre, por isso que é importante a documentação para tudo. Nossa, exatamente isso. Então, tipo, nesse caso, o ponto principal e aí, para poder tentar juntar tudo isso numa maçaroca só, tipo, os 3 critérios rígidos, básicos, você documentar esse processo para você não se perder e, se você for safo, ainda utilizar os dados para poder priorizar qual experimento vem primeiro, qual vem depois. E eu acredito que se você trabalha numa empresa, né, igual, por exemplo, a gente aqui, eu posso chegar para a Bruna, para a Mafê, para a Manu, falar, vamos sentar aqui e vamos definir, toda vez que a gente pensar numa hipótese, toda vez que a gente pensar numa ação, quais são os 3 critérios rígidos, quais são os 3 critérios mínimos, para que a gente chegue para o cliente e fale, essa é a solução de como? Sim. E também a questão do briefing, né, que é importante. Acho que o briefing é o ponto de partida para qualquer coisa, até para a gente ter algo ali também documentado e saber da onde a gente vai partir, né? Mas acho que mais importante também nessa parte é em relação a como que a gente vai ser de fato essencialista. Perfeito. Porque às vezes, tipo assim, é muito fácil falar, vou me tornar essencialista hoje. Mas quando você aplica esse critério, fica mais fácil. Você coloca uma metodologia em cima daquilo que você vai decidir. Porque tem até uma outra parte do livro que ele fala assim, o que é nosso a gente supervaloriza. O que não é, a gente não ia valorizar tanto. Então, o nosso cérebro engana a gente. A gente precisa de uma metodologia para poder ser mais assertivo, né? Exatamente. E isso daí meio que tangibiliza e tira um esforço do cara. A galera fala de pensar menos para você poder ter as suas decisões um pouco mais com energia, né? Com mais energia, porque você decidiu menos coisas. Uma vez que você define essa metodologia e o seu time executa essa metodologia, você vai ter bem menos gasto de energia para você decidir o que vai ter que ser feito. Porque as premissas já vão estar todas definidas e só vai ser discutido o que passou. A gente perde muito tempo discutindo aquilo que não é importante. E aí, nesse caso, se você criou uma metodologia para que a gente só vai discutir o que passou por esse critério, automaticamente a gente só está discutindo o que foi importante para todo mundo dentro do que tudo foi definido. E aí você consegue jogar e nortear a tua empresa, o teu negócio, o teu e-commerce de uma maneira um pouco mais pragmática, sacou? Então, pra gente ir para os nossos finalmente desse podcast, que tá incrível. Acredito que agora eu vou ficar bastante. Eu vou ficar viciado agora em todo o livro do Clube do Livro da MB.
Tentar ver o que faz sentido pra Cara, gravar você falou uma podcast. parada do caralho. Porque assim, a galera mandou mensagem, eu vou falar pra câmera agora. Não. A galera falou nas mensagens quando a gente postou foto, e a galera do nosso time postou foto do Clube do Livro, cara, por que que isso não é um podcast? Então, tipo, se você gostou desse formato aqui, cara, joga nos comentários aí que a gente vai trazer todo o livro. A gente tem essa iniciativa aqui que já rola mesmo, e esse bate-papo já acontece mesmo, quem sabe a gente consegue fazer isso até com mais gente, né? Isso aí. Do nosso time, pra poder Vou dar trazer uma- outras visões. Inclusive, o livro que a gente tá lendo agora é sensacional. Me falaram que a Bruna ainda não começou a ler. É, A gente tá bem nesse Só pra poder contextualizar, É. a Bruna é a pessoa que pega o livro e lê em 2 semanas um É. livro. Tipo, o essencialismo ela leu 3 vezes. Exa- Enquanto a galera... A gente lutou o quê? 2 meses pra poder É. ler o livro? Ah, em 2 meses ela leu o livro 3 vezes. Porra, Isso aí. devoradora de livros. É isso aí. A A dica menina do que Tom devorava também foi livros, boa, né? Não, muito bom, o livro é muito bom. A menina que devorava livros. Eu que não sou da galera do livro, eu sou do filme, eu achei muito do caralho esse livro. Mas o livro de agora também é bom. Qual o nome? Do livro de agora? 71 histórias. Eu não sabia o número, 71 ou 72, eu ia falar. 71. Os números não mentem, olha só, hein? Os números não mentem. 71 histórias pra entender melhor o mundo. Puta que Exatamente. pariu. Tudo baseado em dados. Isso que é o melhor. É o mais Sensacional. importante pra Mais tudo. importante. E histórias reais, né? Tipo, Histórias história reais. do caralho isso. Vamos então aqui. O último trecho que eu separei pra gente matar aqui esse nosso podcast com mais conteúdo foda. Que pra mim, esse podcast foi muito foda. Eu vou separar aqui agora. Vamos lá. Voz locutor. Ao invés do Cid essencialista Moreira. correr atrás das grandes vitórias chamativas, que na verdade não importam, ele busca vitórias pequenas e simples nas áreas essenciais. Traduzindo pra gente aqui, eu vou pegar esse trecho e vou mudar da seguinte maneira. São as microconversões em conjunto que farão o objetivo da empresa ser conquistado. Vírgula, ou seja, vírgula, o profissional de Analytics precisa estar focado em cada etapa da jornada e não apenas no resultado. O que acham disso? Drop the mic. Pô, não tem nem o que falar. É só isso. Basicamente só isso É mesmo. só isso. Se você analisar só o isso. conjunto de microconversão e pensar em cima dos KPIs que você precisa analisar para medir a desistência, você vai fazer o cara chegar na Naturalmente conversão você mais rápido. aumenta a conversão, é uma Exato. macro conversão. Automaticamente, se você diminui a rejeição ou aumenta a conversão de uma microconversão, automaticamente tu tá aumentando a principal. É a consequência. E é muito maneiro, tipo, ter essa visão, porque a galera, às vezes, fica tão imersa dentro dos dados ali que ele não consegue, tipo, analisar de fora. Então, acho que, tipo, isso que você falou dá uma visão, tipo, totalmente... Você tá olhando pra uma empresa ali e você vê, caralho, esses caras estão tipo, preocupados com que banner que vai aparecer na home, tá ligado? Porra, a maioria dos usuários desse cara nem tá indo pra home, sabe? Tipo, pensa só na jornada, bro. Exatamente. E eu acho que aí o GA4 vai ajudar pra caralho nisso. Sim. Dá pra caralho. E até nessa questão de melhorar a visão da jornada de fato, né? Porque você tá tão viciado, vou olhar só checkout, vou olhar só finalização de compra. Não, é a jornada inteira. Você pode mudar muita coisa se você Excelente, analisar os né? dados ali. Então, acho que faz muito sentido isso. Excelente. E acho que, além disso, é a galera que sempre quer olhar macro, o resultado final. É o que ele falou aqui, né? Ao invés do essencialista correr atrás das grandes vitórias chamativas, que na verdade não importam, ele busca vitórias pequenas e simples nas áreas essenciais. Basicamente isso. Porque se eu olho que na minha jornada eu consigo diminuir o tempo ou as páginas que a pessoa converte, ela vai consequentemente converter mais. Em vez de você só abrir o já e falar, vou ver qual é a minha receita. Não. O que vem antes da receita? O checkout. O que vem antes do checkout? A tela do produto. Eu acho que até no âmbito de análise de RBIs, Bruno e Luciano, corrija se eu estiver errado e detalhem. Eu olhei minha transação. Eu vi que eu caí 50%. Na cabeça das pessoas, as pessoas já vão direto na origem / mídia, entender que origem e mídia trouxe menos conversão. Eu acho que você tem que fazer o processo inverso. Começando- Reversa mesmo. Começando do checkout pra Uhum, trás, sacou? Exatamente. Que etapa minha ficou pior do nada? Exatamente. Que fez 50% das Exatamente. transações caírem. Deixa eu ver o meu checkout. Deixa eu ver o meu carrinho. Deixa eu ver a minha página de produto. Deixa eu ver agora a mídia pra onde ela jogou. Uhum. E não direto na mídia. Porque a gente culpa a mídia, mas beleza, você vai ter que justificar porque a mídia caiu. Exatamente. Sim. Como é que ela caiu? Todo Por quê? processo de análise. Não sei, vou jogar aqui. Eita. Todo o processo de análise de dados, do ponto de vista técnico, a gente parte de trás para frente, né? A gente analisa o dado que está ruim e vem vindo para poder entender o que está exatamente. acontecendo. Nesse caso, a análise de dados para tomada de decisão também é assim? Também Toda tem ela é uma que- engenharia reversa? Nem Ou- sempre, né? Nem A gente, sempre? porque acho que do nosso jeito ali tem análise que você pode estar abrindo o GS e falar assim, cacete. São as métricas de obrigação O nesse caso. orgânico Obrigatoriamente cresceu do tem que nada. ver. Beleza. Eu vou ter que dar uma justificada em entender que porra é entendi. essa que aconteceu. Agora deixa eu analisar.
Porque eu descobri isso e vou analisar. Agora, quando você está, vamos fazer assim, meio que um debriefing daquele negócio, né? Então, tipo, meu número XPTO, ele cresceu ou caiu. Eu vou de trás para frente até descobrir o motivo. Fora isso, você vem de frente para trás porque você descobriu algo quando você estava mexendo no GA, que é aquela questão do foco. Eu não quero perder, mas isso é importante, deixa eu anotar aqui que eu volto nele depois. Sim. Né? Ou até assistência, né? Que é uma coisa Exato. que você não tá olhando também. Além de você olhar as etapas no funil, às vezes você vai direto atacar ali na origem mídia, mas tem uma questão de assistência ali que se você pausar uma campanha ou fazer alguma coisa ali, você vai mexer em todo o resultado. O Facebook não converte, aí tu É. desliga. Cai tudo. Cai tudo. Boa. Pessoal, que podcast incrível, hein? Que podcast incrível. Primeiro podcast com a presença ilustre dos nossos paulistas Exatamente. da MB aqui. Quero agradecer de novo você, Luciano. Muito obrigado aí pelo... É isso, não, pilotagem agradecer, do eu tenho a minha obrigação estar aqui. Agradecer o Jarbinhas e a Bruninha que vieram lá de São Paulo pra poder trocar essa ideia, foi do caralho. E aí agora eu quero fazer já o próximo, já do próximo livro. É isso. Jarbinhas, obrigado, meu querido. Pô, eu que agradeço. Sempre legal estar aqui. Gustavo é um nome Ainda bom. E é um nome normalmente de quem tem É um nome analytics. bom pra morar em São Paulo, Gustavo. É um nome de quem tem de analytics, eu percebo isso. Sei lá por quê. Normalmente eu conheci um Gustavo que era fera, mano, em analytics. Mas já vi. Parabéns pelo bom gosto da sua mãe. Bruninha, muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço. A gente que agradece sua vinda pra cá. Nossa paulistana e nosso paulista, né? Que você é de Sorocaba. E Exatamente. Bruninha é São Paulo, capital. Capital. ali Capital. mesmo. É isso aí. Obrigado, viu, pessoal? O podcast Valeu. foi incrível. Se você curtiu, não esquece de concorrer aqui aos nossos livros. Basta botar no Instagram, marcar eu, Lucenha Métricas, nesse podcast aqui. Saindo hoje, quinta-feira, a gente vai permitir que as pessoas façam isso até domingo. Segunda, a gente faz o nosso concurso de sorte. E se você quiser, a gente ainda pode autografar esse livro aqui, eu e o Luciano. Imagina você receber um autógrafo do Luciano. Que loucura! Vocês também este livro. Que loucura, Leque. Não esqueça que toda semana tem episódio novo aqui. E se você está ouvindo no Spotify, dê 5 estrelas, avalie a gente, compartilha com sua mãe, seu papagaio periquito. Ajuda a gente a chegar na missão do seu top 10 podcast de tecnologia mais ouvido do Spotify Brasil. Dá essa moral pra gente, quem sabe a gente não né? A gente não Exatamente. devolve essa moral, porque a moral a gente já tá dando pra fazer um podcast pica desse, Pô, de graça. Vou te falar, a gente pode fazer uma loucura aqui agora, hein? Lá vem, viu? loucura. Porque, olha só, se a gente chegar no top 10, a gente pode mandar rodar uns livros pra dar pra galera, hein? E sortear e fazer um concurso de sorte com a galera. Eita! A gente pode fazer, vamos ver como é que esses sabe se a dados vão gente chega no subir. top 10 ou não. Exatamente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!